Pessoal, sou eu de novo. Hoje eu vim falar sobre uma coisa que todos nós enfrentamos todos os dias e a gente se pergunta como que a gente vai conseguir, porque parece que é algo impossível. Hoje, graças a Deus, eu tô um pouco melhor, tô mais animada. Ontem eu vim gravar, tava meio cabisbaixa, falando, sabe, meio assim, meio deprê. Só que eu tenho um problema. Quando eu tô muito animada, quando eu tô assim, energizada, eu falo muito rápido e eu falo uma coisa atrás da outra. Vários assuntos. Eu não consigo começar e ir até o fim na mesma coisa. Então eu vou me esforçar bastante para esse vídeo. Hoje tô melhor, acordei melhor, não sei como, assim, é a graça do Senhor, as misericórdias que se renovaram, porque dormir para descansar, que é bom, a mãe não conseguiu. Mas aí, enfim, o vídeo envolve isso também, né? Principalmente se você que tá me ouvindo é mãe. Gente, a Aimee tem 9 meses e ela simplesmente acorda toda hora de madrugada. E aí, algumas pessoas perguntam como dar conta. Vou dar conta de trabalhar, de arrumar a casa, cuidar do marido, ter um bom relacionamento com meu marido, cuidar dos filhos e ainda cuidar de mim mesmo. E ainda assim, como que eu vou conseguir ter uma vida espiritual saudável? Porque a gente quer dar conta, né? Algumas pessoas fazem esse tipo de pergunta na esperança de receber uma resposta prática, para ela simplesmente pegar, copiar e colar, inserir aquilo na vida dela e conseguir ter os mesmos resultados que a pessoa que falou, que deu a resposta também tem. Só que isso não vai acontecer. Por quê? Porque cada um tem uma vida, cada um mora numa casa diferente, cada um tem uma rotina, um ritmo. Eu, por exemplo, gente, eu preciso ser estudada. Realmente, porque assim, tem dias, todo mundo é assim, né? Mas tem coisas que não fluem. Tem coisas que são simples para outras pessoas. Para mim, eu tenho que me esforçar muito, sabe? Para conseguir manter uma rotina certinha e tudo mais. E com a chegada da nossa filha, eu tô tendo que aprender isso na marra. E às vezes a gente fica, cara, como que a gente consegue? É impossível a gente fazer tudo que a gente tem que fazer no dia. E essa é a verdade, a gente não consegue, a gente não dá conta. E eu me lembro, sempre quando eu falo sobre dar conta de algo, sobre algo ser difícil demais, ser pesado demais, aparentemente, eu sempre me lembro da passagem do jovem rico. Ele perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para poder entrar no reino dos céus. E ele disse que já fazia tudo que tinha que ser feito, todos os mandamentos ele já seguia. E aí Jesus falou, olha, falta uma coisa, venda tudo que você tem e dê aos pobres e siga-me. Só que para ele era algo muito difícil. Ele era muito apegado às coisas que ele tinha e ele não conseguiu fazer isso. E ele abriu mão de ser talvez um discípulo de Jesus para poder continuar com a vida que ele tinha. Os discípulos vendo toda aquela situação, né? Jesus falando que era muito difícil que um rico entrasse no reino dos céus. E os discípulos então perguntam, mas então como que a gente vai ser salvo? Se é tão difícil assim, como que a gente consegue então ser salvo? E aí Jesus responde o que é a chave de tudo isso que a gente tá conversando aqui agora. Que ele fala assim, para vocês realmente é impossível, mas para Deus nada é impossível. Parece algo simples, né? Só que quando a gente entende que nós realmente não somos capazes de dar conta, que realmente, se nós quisermos fazer tudo com a força do nosso braço, é impossível, as coisas se tornam muito melhores. Porque nós temos um pastor para cuidar de nós. Nós temos um pai para cuidar de nós. Nós temos o Espírito Santo para nos auxiliar, nos dar força, nos direcionar em tudo. Então, quando a gente entende que o Senhor é quem nos sustenta, é quem nos dá força e nós somos dependentes dele, a gente consegue levar a vida com mais leveza, mesmo quando a gente não consegue dar conta. Porque a gente entende que não é sobre nós, sobre a força do nosso braço. E às vezes você pode achar que não fazer as coisas com a força do próprio braço é somente você ir pregar, você viver um ministério dependente de Deus e tudo. Mas não é só isso, envolve toda a nossa vida, sabe? Desde você com as suas tarefas de casa, a esposa exercendo o papel de esposa, seja o marido exercendo o papel de marido, tendo que trabalhar, tendo que trazer a provisão. Enfim, isso engloba tudo da nossa vida. Quando a gente toma posse do nosso lugar de ser humano e não alguém que tem superpoderes, mas ser humano que é falho, que é fraco, que você não é forte o tempo todo, você uma hora pode fraquejar. As nossas emoções, elas têm variações, o nosso corpo se cansa, sabe? Nós
Nós temos inúmeras coisas que podem acontecer no nosso dia a dia que podem nos fazer parar. Algo simples como, não sei, talvez acaba a luz, acaba a água na sua casa, você fica impedido de lavar roupa. Um exemplo. Algo te impediu de realizar uma tarefa que você precisava fazer. Tá me entendendo? Coisas simples do nosso dia a dia que quando a gente entende que nós, se estivermos no controle, uma hora vai dar ruim. Se nós quisermos fazer sempre tudo certinho, com uma boa intenção, mas simplesmente com a força do nosso braço, uma hora vai dar ruim. As coisas podem até estar funcionando, mas uma hora pode dar ruim em nós, dentro de nós, na nossa mente. Uma coisa que a gente precisa entender, sabe, é começar com o pouco, é começar com o simples. Não adianta a gente falar amanhã, a partir de amanhã, a minha alimentação vai ser assim, eu vou pra academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e estipular um nível que tá muito elevado pra você. Inúmeras vezes eu fiz isso. Inúmeras vezes eu falei que eu ia mudar da água pro vinho e coloquei um nível que naquele momento era difícil, impossível pra eu alcançar. E eu ficava frustrada, eu não consigo, eu não dou conta, isso e aquilo, e me cobrava tanto e não conseguia ter o resultado que eu queria ter. Por quê? Porque eu já estava de cara querendo me colocar num nível que estava impossível para mim. Vocês estão me entendendo? Nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas que a gente faz para poder alcançar uma meta, a gente tem que ir aos pouquinhos e vai elevando o nível, e vai subindo de degrau em degrau. Então, quando você estiver se cobrando tanto e se perguntando como dar conta de tudo, como conseguir ter uma vida espiritual saudável para que eu consiga ser salvo, se lembre que não é pela sua força. Você não vai dar conta. Por isso que você depende do Espírito Santo. Por isso que você depende da força que vem de Deus. O que para mim às vezes é algo muito difícil, para outras pessoas já não é tanto. Mas uma coisa a gente precisa se lembrar. Para ninguém é fácil. Por isso que a gente precisa se ajudar, a gente precisa entender que a gente não tá sozinho, né? O foco do vídeo hoje é querer te mostrar que você não precisa dar conta de tudo. E você não vai dar conta de tudo. Sempre alguma coisa vai ficar faltando. Sempre alguma coisa vai precisar melhorar. E essa é a vida, né? Porque se a gente conseguisse dar conta de tudo e tudo já estivesse num nível que não pudesse melhorar mais, qual seria a graça da vida, né? E se a gente também conseguisse fazer de tudo e fosse capaz de controlar tudo, não seria necessário nós termos um Deus na nossa vida. Por isso nós dependemos do Senhor para tudo. Nós somos completamente dependentes. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa entender que nós precisamos da força do Senhor. Nós precisamos da alegria que vem do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor sobre nós. Nós precisamos da presença do Senhor que nos sustenta. Nós precisamos da palavra do Senhor que nos dá vigor, que dá vigor aos nossos ossos, que revigora a nossa alma. A gente não vai dar conta de tudo. E tá tudo bem, porque isso só mostra que nós somos seres humanos dependentes do Senhor. O Senhor nos fez para nós termos um relacionamento com Ele, para nós dependermos dEle. Porque só Ele é onipresente, onipotente, onisciente, que a gente pode sim e devemos, né, estipular tarefas durante o dia e metas a curto, médio e longo prazo para a gente conseguir conquistar. Mas a gente não pode pirar e nos cobrar algo que a gente não vai conseguir fazer, porque isso só vai nos deixar frustrados. Nós não vamos estar nunca contentes com a nossa realidade. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos estar contentes, né? Seja no pouco, no muito, na alegria ou na tristeza, porque nós precisamos entender que o que nós necessitamos, nós encontramos no Senhor Jesus. Esse vídeo, então, é para te dizer, para te encorajar, para te animar, para dizer que você não está sozinho, para dizer que se você não der conta, tá tudo bem, sabe? Nós não somos robôs, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos todos os dias colocar todas essas nossas aflições, todas essas nossas limitações aos pés de Jesus. Quando nós somos fracos, é que o Senhor se faz forte através de nós. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, tenha te animado de alguma forma. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu comentário, curta, compartilha, para que a gente possa crescer juntos. Beleza? Tchau, gente. Até a próxima.